A voz do livro. Audiobook. Ouça o seu livro preferido e inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo a mais esse capítulo do livro, né? Hoje vai ser o capítulo 4 do livro Um Amor para Recordar. Lembrar você que no capítulo 3 teve toda a aventura do baile, né? Entre Lando Cart e Jamie Sullivan. E terminou com ele deixando Jamie em casa e ela agradecendo bastante, mesmo estando vomitada, né? E cansada da noite do baile. Então teremos agora o capítulo 4. Nas 2 semanas seguintes ao baile de boas-vindas, minha vida praticamente voltou ao normal. Meu pai estava em Washington, o que tornava as coisas muito mais divertidas em casa. Só porque eu podia me esgueirar pela janela de novo e ir para o cemitério. Em minhas escapulidas noturnas, não sei o que havia no cemitério que tanto nos atraía. Talvez fosse algo nas lápides em si, porque em termos de lápides, aquelas eram muito confortáveis para nos sentarmos. Em geral, nos acomodávamos em um pequeno lote onde a família Preston tinha sido enterrada 100 anos antes. Havia 8 lápides ali, todas organizadas em círculo, o que facilitava passar os amendoins de um para outro. Certa vez, meus amigos e eu decidimos descobrir a história da família Preston e fomos à biblioteca ver se alguma coisa tinha sido escrita sobre ela. Quero dizer, se você vai se sentar no túmulo de alguém, é melhor saber um pouco sobre essa pessoa, certo? Não havia muito sobre a família nos registros históricos, embora tenhamos encontrado uma ou outra informação interessante. Henry Preston, o pai, era um lenhador de um braço só. Acredite se quiser, ele supostamente conseguia derrubar árvores tão rápido quanto qualquer homem com 2 braços. Bem, a imagem do lenhador de um braço só logo se tornou muito vívida, então falávamos bastante dele. Nós nos perguntávamos o que mais Henry Preston podia fazer com um braço só, e passamos longas horas discutindo a que velocidade ele arremessaria uma bola de beisebol, e se ele conseguiria ou não atravessar o canal intracostal a nado. Nossas conversas não eram exatamente intelectuais, admito, mas eu gostava delas mesmo assim. Bem, Eric e eu estávamos fora um sábado à noite, com mais 2 amigos comendo amendoins e falando de Henry Preston. Quando Eric me perguntou como tinha sido o meu encontro, entre aspas, com Jamie Sullivan, não tínhamos nos falado muito desde o baile de boas-vindas, porque a temporada de futebol já tinha começado e Eric havia passado os últimos fins de semana fora da cidade com o time. Foi ok, respondi, dando de ombros, me esforçando ao máximo para parecer indiferente. Eric me deu uma cotovelada brincalhona nas costelas e gemi. Ele pesava pelo menos 13 quilos a mais do que eu. Você deu um beijo de boa noite nela? Não, respondi. Enquanto eu respondia, ele tomou um longo gole de sua lata de Budweiser. Não sei como conseguia isto, mas Eric nunca tinha problemas para comprar cerveja, o que era estranho, já que todo mundo na cidade sabia a idade dele. Secou os lábios com as costas da mão e me lançou um olhar de erguelha. Achei que depois de Jamie ter ajudado a limpar o banheiro, você pelo menos daria um beijo de boa noite. Bem, não dei. Você pelo menos tentou? Não. Por que não? Ela não é esse tipo de garota, falei, e mesmo que todos soubéssemos que era verdade, ainda parecia que eu a estava defendendo. Eric se aproveitou disso como um sanguessuga. Acho que você gosta dela. Você está louco, respondi, e ele bateu nas minhas costas com força suficiente para me deixar sem ar. Sair com Eric em geral significava que eu teria alguns hematomas no dia seguinte. Devo estar, disse ele, piscando para mim. Mas é você que está caidinho por James Sullivan. Eu sabia que estávamos pisando num terreno perigoso. Eu só usei Jamie para impressionar a Margaret. Comecei a julgar por todos os bilhetinhos amorosos que ela tem me mandado ultimamente. Acho que funcionou. Eric riu alto e bateu nas minhas costas de novo. Você e Margaret?
Isso é engraçado. Eu sabia que tinha disparado um tiro ambicioso e dei um suspiro de alívio quando a conversa tomou um outro rumo. Participei de vez em quando, mas não estava de fato ouvindo o que eles diziam. Em vez disso, fiquei escutando uma vozinha dentro de mim que me fazia pensar no que Eric tinha dito. A questão era que Jamie provavelmente foi a melhor companhia que eu poderia ter tido naquela noite, sobretudo se levarmos em conta o desenrolar dos acontecimentos. Não eram muitas garotas, droga, não eram muitas as pessoas, ponto, que teriam feito o que ela fez. Ao mesmo tempo, o fato de Jamie ser uma boa companhia não significava que eu gostava dela. Eu não tinha falado com ela desde o baile, exceto quando havia na aula de teatro, e ainda assim só trocávamos algumas palavras de vez em quando. Se eu gostasse de Jamie, disse a mim mesmo, teria querido conversar com ela. Se eu gostasse dela, teria me oferecido para acompanhá-la até a sua casa. Se eu gostasse dela, ia querer levá-la à lanchonete para comer salgadinhos e tomar refrigerante. Mas eu não queria fazer nada disso. Não mesmo. Na minha cabeça, eu já havia cumprido a minha sentença. No dia seguinte, um domingo, eu estava no meu quarto, preenchendo a inscrição para a Universidade da Carolina do Norte. Além das informações pessoais e escolares, eles pediam 5 redações comuns. Se você pudesse encontrar uma personagem histórica, quem seria e por quê? Cite a maior influência em sua vida e por que você se sente assim. O que você busca em um modelo a seguir e por quê? Os temas das redações eram bastante previsíveis. Nosso professor de inglês tinha dito o que esperar, e eu já tinha feito algumas variações delas de dever de casa. Inglês era provavelmente minha melhor matéria. Nunca recebi uma nota abaixo de A, desde que comecei a escola, e estava feliz que a ênfase da inscrição fosse na escrita. Se tivesse sido em matemática, com certeza eu estaria em apuros. Ainda mais se incluísse aquelas questões envolvendo 2 trens que partiram com 1 hora de diferença, viajando em direções opostas, 64 km por hora, etc, etc, etc. Não que eu fosse ruim em matemática. Em geral, tirava pelo menos um C, mas não era algo natural, se é que você me entende. De todo modo, eu estava escrevendo uma das redações quando o telefone tocou. O único aparelho que tínhamos ficava na cozinha, e tive que correr até o andar de baixo para atender. Eu estava respirando tão alto que não consegui reconhecer a voz direito, embora parecesse a de Angela. Abri um sorriso na mesma hora, mesmo que ela tivesse vomitado o banheiro todo e eu tivesse precisado limpar, na maior parte do tempo, sua companhia era divertida. E o vestido que usou no baile era mesmo incrível, pelo menos no início. Imaginei que Angela devia estar ligando para agradecer ou mesmo para me convidar para comer um sanduíche ou algo assim. Lando? Ah, oi, falei fingindo tranquilidade. Tudo bem? Houve uma breve pausa do outro lado. Como você está? Foi então que percebi de repente que não estava falando com Angela. Na verdade, era Jamie. E quase deixei o fone cair. Não posso dizer que fiquei feliz por ouvir sua voz. E por um segundo me perguntei quem teria dado meu número a ela, antes de me dar conta de que provavelmente estava nos arquivos da igreja. Lando? Estou bem, disparei por fim, ainda em choque. Você está ocupado? Perguntou ela. Mais ou menos. Ah, entendo. Jamie fez outra pausa. Por que você me ligou? Ela levou alguns segundos para responder. Bem, eu só queria saber se você não se importaria de dar uma passada aqui mais tarde. Passar aí? Sim, na minha casa. Na sua casa? Nem tentei disfarçar a crescente surpresa em minha voz. Jamie ignorou isso e prosseguiu. Eu queria conversar com você sobre um assunto. Não pediria se não fosse importante. Você não pode falar por telefone? Acho melhor não, disse ela. Bem, estou trabalhando nas redações de minha inscrição para a faculdade a tarde toda. Falei tentando me livrar daquilo. Ah, bem, como eu disse, é importante, mas acho que posso conversar com você segunda na escola. Com isso, percebi que Jamie não ia me deixar escapar e que íamos acabar conversando de um jeito ou de outro. Meu cérebro começou a passar os cenários enquanto eu tentava decidir o que era melhor. Conversamos onde meus amigos nos veriam ou na casa dela. Embora nenhuma das opções fosse especialmente boa, havia algo no fundo da minha mente me lembrando de que ela havia me ajudado quando eu mais tinha precisado.
e o mínimo que eu podia fazer era ouvir o que tinha a dizer. Posso ser irresponsável, mas sou um irresponsável legal, foi o que disse a mim mesmo. Claro que isso não significava que todo mundo precisava saber. Não, falei, hoje está bom. Combinamos de nos encontrar às 5 horas e o resto da tarde passou devagar, como gotas de água da tradicional tortura chinesa. Saí 20 minutos antes, então tinha muito tempo para chegar lá. Minha casa ficava perto da praia, na parte histórica da cidade, e apenas alguns metros de onde o Barba Negra morava, com vista para o canal intercostal. Jamie morava do outro lado, depois da linha do trem, então eu devia levar esse tempo para chegar lá. Era novembro, e a temperatura, enfim, estava baixando. Uma das coisas de que eu mais gostava em Beaufort era o fato de que a primavera e o outono duravam quase uma eternidade. Podia ficar quente no verão ou nevar uma vez a cada 6 anos. E havia um período de frio que durava cerca de uma semana em janeiro, mas em grande parte do tempo, tudo de que você precisava era um casaco leve para enfrentar o inverno. Esse era um daqueles dias perfeitos, 23 graus, sem uma nuvem no céu. Cheguei à casa de Jamie bem na hora marcada e bati à porta. Foi ela quem atendeu, e uma rápida espiada lá dentro revelou que Herbert não estava. Não fazia tanto calor para chá gelado ou limonada, e nos sentamos nas cadeiras da varanda de novo, sem nada para beber. O sol estava começando a baixar no céu e não havia ninguém na rua. Dessa vez, não precisei mover a cadeira, nem tinha sido movida desde a última vez que eu estivera lá. Obrigada por ter vindo, Landon. Sei que está ocupado, mas fico grata que tenha arranjado um tempo para mim. Então, o que é tão importante? Perguntei, querendo que tudo terminasse o mais rápido possível. Jamie, pela primeira vez desde que eu a conheci, parecia verdadeiramente nervosa ali sentada comigo. Ficava o tempo todo mexendo as mãos, unindo-as e afastando-as. Queria lhe pedir um favor, disse muito séria. Um favor? Ela assentiu. A princípio pensei que Jamie fosse me pedir que ele ajudasse a decorar a igreja, como havia mencionado no baile de boas-vindas. Ou talvez precisasse que eu pegasse o carro da minha mãe para levar alguma coisa para os órfãos. Ela não tinha carteira de motorista e Herbert precisava do carro. Considerando que sempre havia um funeral ou alguma coisa que o exigisse, mas ainda se passaram alguns segundos até que ela falasse. Jamie respirou, unindo as mãos de novo. Eu queria saber se você interpretaria Tom Tom na peça da escola. Tom Tom, como eu já contei antes, era o homem em busca da caixinha de música para a filha, o que conhece o anjo. Com exceção do anjo, era de longe o papel mais importante. Bem, não sei, falei confuso. Achei que Ed Jones seria Tom. Foi o que a senhora Gambit disse. Ed Jones era muito parecido com Kerry Dennison. A propósito, era muito magro, com sardas no rosto todo e, em geral, falava com você estreitando os olhos. Tinha um tique nervoso e não conseguia evitar fazer isso, sempre que ficava tenso, o que acontecia quase o tempo todo. Talvez ele fosse dizer as falas como um psicólogo cego, se você o pusesse diante de uma multidão. Para piorar, Ed também gaguejava e levava um tempão para pronunciar qualquer coisa. A senhorita Gambit tinha lhe dado o papel porque ele fora o único a se oferecer para interpretá-lo, mas era óbvio que ela não queria escolhê-lo. Professores também são humanos, mas ela não tinha opção, já que ninguém mais havia se candidatado. A senhorita Gambit não disse bem isso. Ela falou que Ed ficaria com o papel se ninguém mais fizesse o teste. Ninguém mais pode fazer isso? Não havia de fato mais ninguém, e eu sabia disso, por causa das exigências de Herbert de que só os veteranos atuassem. A peça estava em risco esse ano. Havia cerca de 50 garotos veteranos na escola, 22 jogavam futebol e com o time ainda brigando pelo título estadual, nenhum deles tinha tempo de ir aos ensaios. Dos cerca de 30 restantes, mais da metade estava na banda, que também tinha ensaio depois da aula. Um cálculo rápido mostrava que talvez houvesse mais umas 12 pessoas que poderiam fazer isso.
Eu não tinha o menor interesse de atuar na peça, e não só porque eu chegava à conclusão de que o teatro era a aula mais chata que já foi inventada. A questão era que eu já tinha levado Jamie ao baile de boas-vindas, e com ela sendo anjo, eu não conseguia suportar a ideia de que teríamos que passar todas as tardes juntos pelo mês seguinte, mais ou menos. Ter sido visto com Jamie uma vez já foi ruim bastante, mas ser visto com ela todos os dias? O que meus amigos iam dizer? Mas pude ver que aquilo era mesmo importante para Jamie. O simples fato de ter pedido deixava isso claro. Ela nunca pedia favor a ninguém. Acho que no fundo Jamie desconfiava que ninguém se disporia a lhes fazer um favor por causa de quem ela era. Isso me deixou triste. E Jeff Bungard? Ele poderia interpretar Tom, sugeri. Jamie balançou a cabeça. Não pode. O pai está doente e ele precisa trabalhar na loja depois da aula, até o pai se recuperar. E Darryl Woods? Ele quebrou o braço na semana passada, quando escorregou no barco e está com a tipóia. Sério? Eu não sabia disso. Falei ganhando tempo, mas James percebeu o que eu estava fazendo. Tenho rezado por isso, Lando, disse apenas, e suspirou pela segunda vez. Eu realmente queria que a peça fosse especial este ano. Não por mim, mas pelo meu pai. Quero que seja a melhor produção de todas. Sei quanto vai ser importante para ele me ver sendo anjo, porque a peça o faz lembrar da minha mãe. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Seria terrível se a peça fosse um fracasso este ano, ainda mais pelo fato de eu estar envolvida. Jamie parou mais uma vez antes de continuar, a voz ficando mais emotiva. Sei que Ed daria o seu melhor, de verdade. Eu não estou com vergonha de contracenar com ele, não mesmo. Na verdade, Ed é uma ótima pessoa, mas ele me contou que está pensando em reconsiderar. Às vezes os alunos da escola podem ser tão cruéis e não quero que Ed se magoe. Mas... Ela respirou fundo. Mas o verdadeiro motivo para eu estar pedindo é meu pai. Ele é um homem tão bom, Lando. Se as pessoas zombarem de suas lembranças da minha mãe quando eu estiver encenando, bem, isso iria partir seu coração. E com Ed e eu, você sabe o que as pessoas iam dizer. Assenti com os lábios, apertando ciente de que eu seria uma dessas pessoas de quem ela estava falando. Na verdade, eu já era. Jamie e Ed, a dupla dinâmica, era como chamávamos depois que a senhorita Garment anunciou que os dois seriam os protagonistas. O fato de ter sido eu que começou isso me fez sentir terrível, quase como um embrulho no estômago. Ela se empertigou um pouco na cadeira e me lançou um olhar triste, como se já soubesse a minha resposta. Acho que Jamie não tinha noção de como eu estava me sentindo, então prosseguiu. Sei que os desafios sempre são parte dos planos de Deus, mas não quero acreditar que o Senhor é cruel, ainda mais com alguém como meu pai. Ele dedica a vida a Deus, se doa para a comunidade e já perdeu a esposa e teve que me criar sozinho. E o amo tanto por isso. Jamie virou o rosto, mas pude ver as lágrimas em seus olhos. Era a primeira vez que eu a via chorar. Acho que parte de mim quis chorar também. Não estou pedindo que faça isso por mim, acrescentou baixinho. Não mesmo. E se você disser não, ainda vou rezar por você. Juro. Mas se quiser fazer algo de bom para um homem maravilhoso, que significa tanto para mim, você pode pelo menos pensar no assunto? Seus olhos pareciam os de um cachorrinho que tinha acabado de estragar um tapete. Olhei para os meus pés. Não preciso pensar, respondi por fim. Vou fazer o Tom. E eu não tinha escolha. Tinha. E fim do capítulo 4. Sempre me emociono nos finais do capítulo, não sei porquê, né? Mas finalizamos aqui o capítulo 4. Espero que você tenha gostado desse capítulo. E no próximo capítulo, capítulo 5, nós iremos continuar a história, né? Primeiro vou me tomar um copo com água, porque de fato me emociono bastante. Um abraço, até o próximo capítulo.